Capítulo 23. Em Bereia e Atenas. Em Bereia, Paulo encontrou judeus dispostos a examinar a verdade. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Atos capítulo 17, versos 11 e 12. Os bereanos estudavam a Bíblia não por curiosidade, mas para aprender o que estava escrito sobre o Messias prometido. Ao compararem os textos bíblicos diariamente, anjos celestiais iluminavam-lhes a mente. Hoje, se os que ouvem as verdades impopulares da Bíblia seguissem o exemplo dos bereanos, haveria muitas pessoas fiéis à lei de Deus. Contudo, quando essas verdades são apresentadas, muitos relutam em estudar as evidências oferecidas. Alguns supõem que, mesmo que essas doutrinas sejam verdadeiras, aceitar a nova luz não é algo importante. Assim, essas pessoas se separam do céu. O que buscam sinceramente a verdade, à luz da palavra de Deus, investigarão cuidadosamente as doutrinas que lhes são apresentadas. Cheios de ódio, os judeus incrédulos de Tessalônica seguiram os apóstolos até Bereia e despertaram a ira da multidão contra eles. Os cristãos temeram que houvesse violência, então enviaram Paulo a Atenas, acompanhado por alguns bereanos que tinham aceitado recentemente a fé. Os inimigos de Cristo não puderam impedir o avanço do Evangelho, mas dificultaram muito o trabalho dos apóstolos. No entanto, Paulo prosseguiu firmemente. Quando Paulo chegou a Atenas, ele enviou os cristãos bereanos de volta a Bereia com uma mensagem para Silas e Timóteo se encontrassem com ele imediatamente. Timóteo tinha ido a Bereia antes que Paulo deixasse a cidade, pois ele havia ficado com Silas para ensinar os novos convertidos. A capital do paganismo. Atenas era a capital do paganismo. Ali Paulo encontrou um povo famoso por sua inteligência e cultura. Estátuas de deuses e heróis divinizados podiam ser vistas em toda parte, enquanto a arquitetura e pinturas magníficas representavam a glória nacional e a adoração de deuses pagãos. Esplêndidas obras de arte fascinavam os sentidos do povo. Santuários e templos enormes que envolviam custos imensos eram encontrados por toda parte. Esculturas e relicários comemoravam vitórias na guerra e feitos de homens famosos. Enquanto Paulo contemplava a beleza da cidade, completamente envolvido na idolatria, seu espírito se agitou e seu coração teve pena daquelas pessoas que, apesar da sua cultura, não conheciam o Deus verdadeiro. A natureza espiritual de Paulo estava tão atenta à beleza das coisas celestiais que a glória das riquezas que nunca perecerão fez o esplendor que o cercava parecer sem valor a seus olhos. Ao ver a grandeza de Atenas, ele ficou profundamente impressionado com a importância do trabalho diante dele. Enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou desocupado. Ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Atos capítulo 17, verso 17. O apóstolo logo se depararia com o paganismo em sua forma mais sutil e sedutora. Como um mestre em comum, Paulo estava apresentando ao povo doutrinas novas e desconhecidas. Alguns homens importantes de Atenas encontraram Paulo e começaram a conversar com ele. Logo, uma multidão se reuniu ao seu redor. Alguns ridicularizavam o apóstolo, considerando alguém muito abaixo deles, social e intelectualmente. Eles zombavam. O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, ele parece ser um proclamador de deuses estrangeiros. Os filósofos epicuristas e estoicos, além de outros que entraram em contato com ele, logo viram que Paulo tinha uma riqueza de conhecimento superior ao deles. Seu poder intelectual impunha respeito aos homens cultos, enquanto seu raciocínio lógico e sincero
prendia a atenção de todos na plateia. Ele foi capaz de enfrentar todas as classes com argumentos convincentes. Assim, o apóstolo permaneceu inabalável, contrapondo lógica à lógica, filosofia à filosofia. Seus adversários pagãos lembraram a Paulo do destino de Sócrates, que apresentou deuses estranhos e foi condenado à morte. Eles aconselharam Paulo a não pôr sua vida em perigo da mesma maneira. Quando perceberam que ele estava determinado a realizar sua missão entre eles e contar sua história, não importava o custo, decidiram conceder a Paulo uma audiência justa no Areópago. O discurso de Paulo no Areópago. Esse era um dos lugares mais sagrados de Atenas, reverenciado de maneira supersticiosa. Nesse lugar, homens que atuavam como juízes em questões morais e civis, muitas vezes julgavam cuidadosamente assuntos ligados à religião. Ali, longe do ruído e da agitação das ruas lotadas de pessoas, eles puderam ouvir o apóstolo sem interrupção. Poetas, artistas, filósofos, eruditos e sábios de Atenas lhe disseram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Atos capítulo 17, versos 19 e 20. O apóstolo estava calmo e sereno, e suas palavras convenceram os seus ouvintes de que ele não era um tagarela superficial. Paulo disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Com todo o seu conhecimento geral, eles ignoravam o Deus que criou o universo. No entanto, alguns desejavam uma luz maior. Com a mão estendida em direção ao templo repleto de ídolos, Paulo expôs os erros da religião dos atenienses. Seus ouvintes ficaram espantados. Ele mostrou que estava familiarizado com a arte, literatura e religião daquele povo. Apontando para as estátuas e ídolos, ele declarou que Deus não podia ser comparado àquelas imagens esculpidas. Elas não tinham vida, moviam-se apenas quando as mãos humanas as carregavam. Além do mais, aqueles que as adoravam eram superiores em tudo, comparados aos objetos que adoravam. Paulo atraiu a mente de seus ouvintes para a divindade a quem chamava de Deus desconhecido. Esse ser não precisava de nenhum esforço humano acrescentado ao seu poder e sua glória. O povo foi tomado de admiração pela apresentação lógica que Paulo fez dos atributos de Deus verdadeiro. Eloquentemente, o apóstolo declarou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Naquela época em que os direitos humanos muitas vezes não eram reconhecidos, Paulo proclamou que Deus de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Todos são iguais e todo ser humano deve lealdade suprema ao Criador. Em seguida, o apóstolo mostrou pela maneira como a qual Deus tem tratado a humanidade, como seu propósito de graça e misericórdia corre como um fio de ouro. Ele determinou os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Com palavras de um dos próprios poetas daquele povo, ele descreveu Deus como um pai, de quem eles eram filhos. Paulo declarou: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Os grandes filósofos rejeitam o Evangelho.
Nos séculos de trevas, antes do nascimento de Cristo, o governante divino não tinha responsabilizado totalmente os pagãos por sua adoração a ídolos. Entretanto, eles esperavam o arrependimento, não só dos pobres e humildes, mas dos orgulhosos filósofos e príncipes. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 31. Enquanto Paulo falava da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Assim, os atenienses, apegando-se aos seus ídolos, afastaram-se da luz. Gabando-se do seu saber e sofisticação, eles estavam se tornando mais corruptos e mais satisfeitos com os mistérios obscuros da adoração dos ídolos. Alguns ouvintes de Paulo foram convencidos, mas não se humilharam para aceitar o plano de salvação. Nenhuma eloquência, nenhum argumento pode converter o pecador. Somente o poder de Deus pode fazer a verdade tocar diretamente o coração. Os gregos buscavam sabedoria, mas, para eles, a mensagem da cruz era loucura. No orgulho intelectual daquele povo encontramos a razão pela qual o evangelho obteve pouco sucesso entre os atenienses. Os sábios deste mundo que veem a Cristo como pecadores perdidos se tornarão sábios para a salvação. Mas aqueles que se gabam da própria sabedoria não receberão a luz nem o conhecimento que somente Ele pode dar. Assim, Paulo enfrentou o paganismo de seu tempo. Seus trabalhos em Atenas não foram inteiramente inúteis. Dionísio, um dos cidadãos mais ilustres, e alguns outros aceitaram o Evangelho. Os atenienses, em todo o seu conhecimento, sofisticação e arte, ainda estavam afundados no vício. Por meio de seu servo, Deus reprovou os pecados de um povo orgulhoso e autossuficiente. As palavras do apóstolo, conforme registradas pelo escritor inspirado, testificam da sua coragem em meio à solidão e oposição, e também da vitória que ele trouxe ao cristianismo no centro do paganismo. Verdade e discernimento. Se o discurso inspirador de Paulo fosse um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele correria o perigo de ser executado como Sócrates. Porém, com o discernimento que veio do amor divino, o apóstolo afastou os pensamentos do povo dos deuses pagãos, revelando a eles o Deus verdadeiro. Hoje, as verdades das Escrituras devem ser levadas à atenção dos grandes homens do mundo, para que eles possam escolher entre a obediência à lei de Deus e a lealdade do príncipe do mal. Deus não os obriga a aceitar a verdade, mas, se eles desviarem dela, o Senhor os deixa para que se encham do fruto de suas escolhas. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Muitos estudiosos e estadistas importantes, as pessoas mais ilustres do mundo, se desviarão da luz nestes últimos dias. No entanto, os servos de Deus devem comunicar a verdade a esses homens e mulheres. Alguns tomarão seus lugares como humildes aprendizes aos pés de Jesus, o Mestre. Na hora mais escura, a luz do alto. Dia após dia, Deus renovará a força daqueles que o amam e o servem. Ele coloca seu entendimento infinito a serviço deles, para que eles não cometam erros. A luz da verdade de Deus deve brilhar no meio da escuridão que envolve o nosso mundo. Não deve haver desânimo no serviço ao Senhor. Deus é capaz e deseja conceder aos seus servos a força de que eles precisam. Deus fará mais do que satisfazer as elevadas expectativas daqueles que confiam nele. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal.
Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.